Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Meu nome é Suelen Martins, eu sou professora de literatura e hoje eu vou dar continuidade à nossa reflexão sobre o modernismo, esse movimento artístico literário super importante, mega cobrado em provas como a do Enem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a terceira geração do modernismo, essa geração que vai de 1945 a 1980, canonicamente, e isso eu falo porque há alguns estudiosos que dizem que essa terceira geração foi de 1945 a 1960. Há alguns que acreditam que essa terceira geração começou em 1945 e terminou só em 1980. E há alguns estudiosos que, inclusive, falam que não, que a terceira geração do modernismo ainda perdura. Particularmente, eu prefiro fazer esse recorte temporal. Então, para mim, a terceira geração do modernismo começa em 1945, logo depois do término da segunda geração que teve como obrigação a consolidação dos ideais do modernismo, cunhados lá em 1922, na primeira Semana da Arte Moderna. Então, para mim, ela começa em 1945, termina em 1980. E depois disso, a gente começa uma outra perspectiva, que é da literatura considerada contemporânea. Bom, para a gente entender essa terceira geração do modernismo, a gente precisa entender um contexto histórico minimamente. A gente precisa entender que na terceira geração do modernismo, nós temos aí um mundo com ânimos mais arrefecidos. Nós conseguimos ver que na segunda geração, que foi de 1930 a 1945, havia uma efervescência do ponto de vista histórico por conta das guerras. E depois de 1945, nós tivemos aí o término da Segunda Grande Guerra, o começo de uma Guerra Fria. A gente consegue ver no Brasil um movimento de redemocratização. E, com certeza, os ânimos estão um pouco mais acalmados. Eu diria que esse contexto da terceira geração é um contexto mais tranquilo em relação a tudo aquilo que nós vimos na primeira geração e na segunda. Bom, nós temos aqui algumas características. Claro, essas características não se esgotam nisso que está no quadro, mas a gente tem algumas características relacionadas ao estilo de se fazer literatura na terceira geração. Então, a primeira coisa que a gente temos que colocar é que essa geração é menos liberal. Então, se a gente pensar na primeira geração do modernismo, que havia uma necessidade total de liberação do passado, nós temos a terceira geração menos liberal e até uma necessidade de voltar ao passado, um passadismo surgindo na terceira geração modernista. Nós vamos lidar com uma linguagem mais objetiva dentro dessa terceira geração do modernismo. Nós vamos ter uma volta ao academicismo, como vocês conseguem ver. Uma metalinguagem, aí a gente precisa resgatar o conceito de metalinguagem. A metalinguagem diz respeito a linguagem refletindo sobre a própria linguagem. E a gente consegue ver isso muito perfeitamente em textos da terceira geração. Se a gente pegar, por exemplo, a Hora da Estrela, nós vamos ter ali, né, um narrador e, querendo ou não, nós temos uma reflexão, né, do narrar sobre o narrar. Então, a metalinguagem é essa característica do texto se referir ao próprio texto. Nós vamos ter também, no que diz respeito à terceira geração, um regionalismo universal. Esse regionalismo já estava na segunda geração, mas aqui nós partimos para um regionalismo que vai ser mais universal, que vai fazer uma reflexão para além do regional, com questões mais universais. Quando a gente fala em regionalismo na terceira geração, em prosa, sempre vem à nossa cabeça o Guimarães Rosa, que foi um mestre do regionalismo. E vamos lidar também com o realismo fantástico.
É interessante porque quando nós pensamos em prosa na terceira geração, sempre vem à nossa cabeça a Lígia Fagundes Telles, o João Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. E se a gente observar bastante, a Lígia Fagundes Telles, ela tem textos que bebem da fonte desse realismo fantástico. Eu diria, inclusive, que na terceira geração, nós vamos ter uma influência do parnasianismo e do simbolismo. E é interessante porque se a gente parar para pensar na obra lá da segunda geração da Cecília Meirelles, ela também bebe da fonte dessas escolas literárias. Então é interessante porque ela já estava pronunciando, como a gente já disse aí num videozinho um pouquinho mais para trás. Então, gente, de maneira geral, essas são as características da terceira geração. Falar em terceira geração é falar do final desse movimento modernista, é já trabalhar com a perspectiva de uma literatura contemporânea depois de 1980. E falar em terceira geração também é falar de textos em prosa e textos poéticos. Então, com certeza, vocês conseguiram ver aí pela nossa descrição que o modernismo foi passando por fases e foi adquirindo características muito diferentes de acordo com essas fases. Bom, pessoal, aqui eu fiz um panorama bem rapidinho. Eu acho que vocês, com certeza, vão ter uma visão maior quando se depararem com textos, por exemplo, no Enem, que trabalham com essa perspectiva terceira geração. Um abraço para vocês. Boa sorte na hora de ler esses textos da terceira geração. Lembrem-se de todas as características e vejo vocês aí nas outras aulas, em outros encontros. Um abraço forte para todos.